O segredo extraterrestre, escondido em bases subterrâneas na Itália por 20 anos. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos relatos mais duradouros e intrigantes da história da ufologia mundial, conhecido como Caso Amicísia, que em italiano significa amizade. Esse episódio se destaca por um motivo raro. Ele não se trata de um avistamento isolado ou de um encontro breve com o desconhecido. Ao contrário, estamos diante de uma convivência contínua entre humanos e seres supostamente extraterrestres, que teria durado mais de 20 anos em território italiano. O caso reuniu dezenas de testemunhas, entre elas engenheiros, cientistas, militares e pessoas comuns, e até hoje desperta debates acalorados pela quantidade e consistência das informações envolvidas. Tudo começou em 1956. Em Pescara, uma cidade litorânea localizada na região central da Itália. Foi ali que Bruno Sammacitia, um engenheiro e psicólogo com reconhecimento acadêmico e carreira respeitável, relatou ter feito contato com entidades que descreveu como seres de outro mundo. O perfil de Sammacitia por si só já chama a atenção. Ele era autor de livros sobre filosofia e ciência, mantinha vínculos com instituições de ensino e era considerado um intelectual respeitado, o que torna improvável que estivesse disposto a colocar sua reputação em risco por um delírio ou invenção. Segundo Sammacitia, os primeiros encontros aconteceram de forma discreta, quase silenciosa, sem luzes no céu ou aparições chamativas. Os seres apareceram como homens e mulheres de aparência humana, mas fisicamente superiores em estatura e beleza. Tinham traços europeus, pele clara, olhos azuis ou verdes intensos, cabelos loiros e vozes serenas. Foram chamados de W56, uma referência à letra W, de Victory, e ao ano de início do contato. A convivência com eles não se limitou a diálogos breves. Os encontros se estenderam por anos e envolveram uma rede de participantes humanos que cresceu com o tempo. Esses seres, os W56, afirmavam viver em bases subterrâneas espalhadas por diferentes regiões da Itália. Comunicavam-se em italiano fluente, com vocabulário rico e discurso sempre calmo, transmitindo segurança. Demonstravam conhecimento avançado em física, espiritualidade e filosofia. Eram descritos como irradiando uma energia incomum. Suas presenças provocavam uma sensação mista de paz interior e reverência. Testemunhas relatavam que, ao encontrá-los, experimentavam um tipo de vibração corporal, como uma eletricidade leve, mas profunda, que envolvia o ambiente. O relacionamento estabelecido entre os W56 e os humanos foi baseado em confiança mútua. Bruno Sammacitia, ao lado de outros colaboradores como Gaspare De Lama e sua esposa Mirella, passou a manter contato regular com esses seres. Segundo os relatos, os humanos ajudavam fornecendo mantimentos, ferramentas simples e até componentes tecnológicos básicos, que os extraterrestres solicitavam para manter o funcionamento de suas estruturas subterrâneas. Em troca, os W56 ofereciam orientações filosóficas, advertências sobre o futuro da humanidade e ensinamentos sobre ética e convivência. Um dos elementos mais impressionantes desse caso são as descrições das bases subterrâneas. Embora nenhum dos envolvidos humanos tenha sido levado diretamente a esses locais, todos relataram que os W56 forneciam mapas detalhados e imagens que indicavam túneis extensos, interconectando várias regiões da Itália. Essas bases seriam autossuficientes, equipadas com tecnologia que os humanos não compreendiam totalmente. Os visitantes afirmavam que essas instalações serviam não só como abrigo, mas como centros de monitoramento e atuação silenciosa no planeta. Além das atividades subterrâneas, os W56 também chamavam atenção por alertar sobre a presença de outras raças extraterrestres com intenções opostas. Eles falavam de grupos rivais que também estariam na Terra, influenciando negativamente os humanos, incentivando conflitos, exploração tecnológica irresponsável e degradação moral.
Para os W-56, a Terra era um palco de disputa entre forças que buscavam caminhos distintos para o destino humano, e seus contatos eram parte de uma tentativa de manter o equilíbrio e evitar uma catástrofe. As atividades do grupo foram acompanhadas por fenômenos inexplicáveis, observados não apenas pelos envolvidos diretamente, mas também por moradores da região de Pescara e arredores. Luzes misteriosas no céu eram vistas frequentemente sobre o mar Adriático. Objetos luminosos pairavam em silêncio sobre florestas, colinas e campos agrícolas. Algumas testemunhas chegaram a relatar figuras altas caminhando entre as árvores antes de desaparecerem misteriosamente. Em todas as ocorrências, havia uma atmosfera incomum, como se o tempo desacelerasse e os sons naturais fossem abafados. Os fenômenos eletromagnéticos também eram recorrentes nos momentos em que os W-56 estavam próximos. Rádios falhavam subitamente, lâmpadas piscavam mesmo desligadas, motores paravam sem explicação e objetos se deslocavam sozinhos por alguns centímetros. Esses episódios eram registrados de maneira metódica por Samacítia e seus colegas, que mantinham diários e gravações com anotações detalhadas. Ao longo dos anos, acumulou-se um verdadeiro arquivo de manifestações físicas associadas à presença desses seres. As reuniões entre os humanos e os W-56 aconteciam em locais isolados, geralmente ao entardecer ou à noite, longe de olhos curiosos. Nunca eram marcadas com muita antecedência. Os participantes recebiam instruções discretas e se deslocavam até pontos pré-definidos, onde os encontros ocorriam com pontualidade. A comunicação era direta, verbal e sempre respeitosa. Segundo os relatos, os W-56 não demonstravam arrogância nem imposição. Ao contrário, mostravam humildade, mesmo ao abordar temas complexos e oferecer conselhos sobre a vida humana. Conforme o vínculo se fortalecia, as mensagens passadas por esses seres ganhavam tom mais urgente. Eles falavam de riscos globais, especialmente do uso crescente de armas nucleares e da degradação ambiental. Para os W-56, a humanidade caminhava perigosamente rumo à autodestruição. Os anos 50 e 60, período em que o caso se intensificou, eram marcados por tensão geopolítica crescente, testes atômicos e corrida armamentista. Os visitantes insistiam que os humanos precisavam escolher entre o caminho da evolução espiritual e o da destruição coletiva. Além do aspecto científico, os W-56 valorizavam profundamente o desenvolvimento moral. Acreditavam que a mente humana possuía capacidades latentes, adormecidas por conta da cultura materialista e do excesso de estímulos externos. Falavam sobre a importância de cultivar a serenidade interior, o respeito mútuo e o cuidado com a natureza. A convivência com outras civilizações, segundo eles, não dependia de avanço tecnológico, mas sim de maturidade espiritual. Sem isso, qualquer tentativa de integração seria inevitavelmente desastrosa. Aos poucos, os participantes começaram a registrar essas mensagens, criando um acervo considerável de anotações, reflexões e diretrizes que teriam sido transmitidas pelos W-56. Em vez de comandos diretos ou profecias, os conteúdos eram sempre apresentados como convites à reflexão. Era comum que, após cada encontro, os envolvidos passassem horas debatendo entre si o significado das falas recebidas, buscando entender as implicações éticas e espirituais por trás de cada mensagem. Muitos relatavam que essas conversas mudaram suas vidas para sempre. Em paralelo aos encontros, surgiram registros físicos que reforçavam os relatos. Fotografias de supostos discos voadores começaram a ser tiradas nas regiões onde os contatos ocorriam. Alguns membros do grupo alegaram possuir gravações em fita magnética com vozes atribuídas aos W-56, sempre falando em italiano, com entonação firme e pausada. Embora esses materiais nunca tenham sido aceitos pela ciência como prova definitiva, serviram para fortalecer a coesão interna do grupo e o comprometimento com o pacto de confidencialidade que sustentava a experiência.
mas o que realmente marcava os encontros era o conteúdo das mensagens. Os W-56 alertavam com insistência. O destino da humanidade dependia de escolhas éticas e espirituais. Enfatizavam que a corrida nuclear representava um risco imediato e concreto para toda a vida na Terra. Suas palavras transmitiam a ideia de que cada ser humano carregava em si um potencial latente de transformação. Um poder que só poderia ser acessado por meio da introspecção, do equilíbrio emocional e da superação do ego. E afirmavam que apenas com essa mudança profunda seria possível alcançar a convivência harmônica com outras civilizações no universo. Mesmo com a clareza das mensagens recebidas, o grupo humano começou a enfrentar um dilema crescente. Ao longo dos anos, a responsabilidade de manter em segredo algo tão grandioso começou a pesar sobre os participantes. Muitos sentiam que estavam diante de algo que o mundo inteiro deveria conhecer, enquanto outros temiam as consequências dessa exposição. O medo não vinha apenas de represálias institucionais, mas também da possibilidade de atrair a atenção dos grupos extraterrestres rivais, frequentemente mencionados pelos W-56 como perigosos e manipuladores. Essa tensão criou divisões internas, transformando o que antes era um círculo coeso em uma comunidade fraturada por dúvidas, receios e desconfianças. Em meio a essa instabilidade crescente, começaram a surgir relatos de ameaças veladas. Alguns membros do grupo passaram a relatar que sentiam estar sendo vigiados. Carros desconhecidos estacionavam próximo às suas residências, telefonemas em silêncio ocorriam com frequência e documentos começaram a desaparecer misteriosamente. Embora nunca tenha havido provas concretas de perseguição oficial, o clima era de vigilância constante. Esse ambiente contribuiu para o afastamento gradual de muitos participantes, que optaram por preservar suas famílias e suas vidas privadas, encerrando discretamente sua participação no caso. À medida que os anos 70 se aproximavam, os encontros com os W-56 se tornaram cada vez mais raros. As mensagens tornaram-se mais espaçadas, os fenômenos eletromagnéticos diminuíram e as instruções cessaram. Muitos interpretaram esse afastamento como resultado da perda de coesão do grupo humano. Os seres haviam sido claros desde o início. A colaboração só seria possível enquanto houvesse união, confiança mútua e respeito absoluto pelo pacto. A quebra dessa confiança teria consequências, e o encerramento gradual dos contatos foi interpretado por alguns como uma forma silenciosa de despedida. Ainda assim, muitos dos envolvidos mantiveram vivos os registros. Diários, fitas magnéticas, mapas e cartas foram preservados por décadas, guardados com extremo cuidado. Alguns dos participantes jamais voltaram a falar publicamente sobre o que viveram. Outros, porém, sentiram a necessidade de tornar a experiência conhecida. Foi apenas nos anos 2000 que o caso Amicísia voltou a ganhar notoriedade, graças à coragem de indivíduos que decidiram romper o silêncio e apresentar os materiais guardados ao longo de mais de 30 anos, reabrindo o debate sobre a autenticidade dos contatos. Um dos responsáveis por essa retomada foi o engenheiro e ufólogo Stefano Breccia. Ele teve acesso a documentos originais, gravações e relatos escritos por membros do grupo original. Com base nesse material, Breccia publicou livros e concedeu entrevistas, sempre com o cuidado de destacar que não se tratava de uma história de ficção ou especulação. Para ele, o caso Amicísia representava uma das experiências mais profundas e organizadas de contato extraterrestre documentado no século XX. Suas revelações, no entanto, dividiram opiniões dentro e fora da comunidade ufológica. A recepção ao trabalho de Breccia foi intensa. Parte dos estudiosos do fenômeno ufológico acolheu os relatos como um marco no entendimento da presença extraterrestre na Terra. Outros, no entanto, alegaram que as provas apresentadas não eram conclusivas, questionando a autenticidade das gravações e a veracidade dos testemunhos.
Ainda assim, a quantidade de pessoas envolvidas, a coerência dos relatos e a duração dos contatos trouxeram uma legitimidade rara ao caso. Diferente de histórias pontuais e isoladas, o caso Amicísia se destaca pela continuidade e pela organização do grupo humano ao longo de mais de 2 décadas. Mesmo sem consenso, o impacto da história foi profundo. Diversos pesquisadores passaram a investigar as regiões mencionadas, buscando evidências de túneis subterrâneos ou registros históricos que pudessem corroborar os relatos. Embora nenhuma base tenha sido oficialmente encontrada, documentos antigos sobre construções subterrâneas e mapas geológicos revelaram formações compatíveis com a descrição fornecida pelos W-56. Ainda assim, a ausência de provas materiais diretas continua sendo o maior obstáculo para que o caso seja reconhecido oficialmente pela ciência. Por outro lado, o valor simbólico e filosófico das mensagens transmitidas permanece atual. Em um mundo cada vez mais polarizado, tecnológico e acelerado, os alertas dos W56 sobre ética, espiritualidade e equilíbrio ambiental ressoam com força renovada. Muitos dos envolvidos afirmam que, independentemente da origem dos seres, as lições deixadas por eles transformaram suas formas de ver a vida, o planeta e o papel do ser humano no universo. Não se tratava apenas de contato com inteligências superiores, mas de um convite à responsabilidade coletiva. Hoje, o caso Amicísia permanece como um dos maiores enigmas da ufologia europeia. Ele escapa das classificações simples e desafia tanto os céticos quanto os crentes. Não é apenas um caso de contato, é uma história de convivência, confiança, rupturas e ensinamentos. Uma narrativa que atravessou décadas e que ainda pulsa nos documentos, nas gravações e nas memórias dos que a viveram. A dúvida que permanece é se esse tipo de contato ainda acontece, em silêncio, com outras pessoas em outras partes do mundo. Ou se perdemos uma oportunidade única de aprendizado coletivo. Seja qual for a verdade final, o legado do caso Amicísia está em seu poder de provocar reflexão. Ele nos obriga a questionar o que entendemos como realidade, a rever nossas prioridades como civilização e a considerar que talvez, enquanto buscamos sinais nos céus, aqueles que poderiam nos ensinar algo importante sempre estiveram mais perto do que imaginávamos, sob nossos pés, entre nós, observando em silêncio, à espera de que finalmente nos tornemos dignos de ouvi-los novamente. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.